É isso mesmo que você leu. Nesse vídeo eu quero argumentar com você que o inglês é fácil para nós brasileiros aprendermos. Vamos lá, eu vou te explicar por quê. São três pontos, tá, que contribuem para essa facilidade para nós. Número um, o inglês e o português são línguas primas, tá? Elas são muito próximas uma da outra. A gente também tem uma influência latina muito forte no inglês, principalmente por causa do francês. E claro, a gente tem uma influência muito forte da cultura americana dos Estados Unidos aqui no Brasil. E isso tudo vai contribuir para que os brasileiros aprendam inglês mais facilmente. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. Número um, o inglês e o português, eles têm um grau de parentesco muito elevado entre si. Eu vou mostrar isso para você com essa bela imagem aí, que é a árvore das línguas indo-europeias. Ela mostra o grau de parentesco entre as línguas. Se você dar uma olhadinha aqui em cima, você vai ver português. Olha o português aqui, olha que beleza. E se você voltar aqui no galho do português, você vai encontrar a família de línguas ibero-românticas. E quem está aqui neste galho conosco? O espanhol. Olha só o espanhol aqui. É por isso que o português e o espanhol são tão parecidos. Quando você ouve a galera falando espanhol, você quase que entende, né? É porque elas são duas línguas com um grau de parentesco muito, muito próximo mesmo. Se você voltar aqui um pouquinho mais no galho das línguas ibero-românticas, você vai entrar nas línguas românticas em geral, as línguas latinas, todas que derivam do latim. Lá no final você vai encontrar o italiano aqui em cima, que eu estou aprendendo agora, e o francês. Eu quero que você lembre do francês, porque a gente vai falar dele. A gente vai se beneficiar também desse grau de parentesco com o francês, mesmo que a gente queira aprender inglês. Voltando um pouquinho aqui no galho das línguas românticas, você encontra o galho das línguas europeias, que ramifica para línguas germânicas, e lá no final você vai encontrar o inglês. Então, linguisticamente falando, a gente precisa voltar pouco na história linguística para encontrar o grau de parentesco entre o português e o inglês. Isso é muito diferente, por exemplo, para a galera que fala as línguas asiáticas. Por exemplo, ó, um cara que nasce na Índia e ele fala hindu, né, hindi ou bengali, olha o tanto que ele precisa voltar na história linguística para encontrar o primeiro grau de parentesco com as línguas europeias. É muito longe, não é, o grau de parentesco é muito distante. Então, para um cara que mora na Índia, aprender inglês é muito mais difícil. Quando as línguas elas são próximas uma das outras, elas vão ter muita similaridade gramatical, muitos vocabulários parecidos, muitas pronúncias similares, coisas que os indianos vão ter pouquíssimos. Imagina então a galera que fala japonês, que fala chinês, que fala coreano. Esse pessoal, eles estão mais distantes ainda de qualquer grau de parentesco que exista entre essas línguas. Então é muito mais difícil para eles aprenderem o inglês do que para nós, que estamos muito mais próximos aí. Isso vai trazer para a gente uma série de vantagens que eles não têm. E a gente também vai se beneficiar da nossa proximidade física, geográfica mesmo, ao inglês. Olha só, o inglês ele surgiu. Deixa eu pegar um lápis preto aqui, ó. O inglês ele surgiu aqui na Inglaterra, né? Aqui é o berço do inglês, né? E o português, a nossa maravilhosa língua, nasceu aqui em Portugal, né? Então, olha a distância entre a Inglaterra e Portugal. É uma distância muito curta, é uma viagem de barco. Então, as pessoas que viviam nesses lugares, elas tiveram um intercâmbio cultural muito constante. Isso faz com que as línguas tenham evoluído juntos. E a gente vai ver isso, esse efeito, em algumas coisas como, por exemplo, frases que a gente fala. Por exemplo, em português, a gente tem essa frase aqui, que eu gosto muito de usar, né? Que é não me diga, né? Que você coloca esse tom sarcástico, não me diga. Pois então, em inglês a gente também tem isso. Em inglês a gente tem essa daqui, ó. You don't say. Agora, eu sei que quando você olha para as palavras assim, parece que não tem nada uma a ver com a outra, né? Mas isso não é o importante aqui. O importante é a entonação. Do mesmo jeito que você consegue falar não me diga em português, você também consegue falar you don't say
em inglês. Porque pelas línguas terem evoluído geograficamente próximas ali uma da outra, as pessoas foram se comunicando de uma maneira muito parecida. Isso pode parecer besteira, mas alguém que fala japonês, chinês, não tem nem isso. A forma como eles expressam sarcasmo, ironia, felicidade, perguntas naquelas outras línguas tem um ritmo completamente diferente do que a gente faz. É inimaginável pra gente isso. Enquanto aqui no inglês a gente consegue fazer essa coisa muito próxima, justamente por essa proximidade bacana que teve entre Inglaterra e Portugal aí ao longo dos séculos. O que acontece também, uma coisa importante? Você vai reparar que mais próximo ainda da Inglaterra do que Portugal esteve sempre a França. Bem aqui a França. E a França, ela tinha uma tradição de invadir a Inglaterra e por muito tempo, os reis da Inglaterra foram todos franceses, governantes da Inglaterra foram franceses. Isso fez com que a língua francesa tivesse uma influência muito grande dentro do inglês. Mas o que isso ajuda? Lembra que eu conversei com você aqui na nossa árvore? O francês ele tem um grau de parentesco muito próximo com o português. Os dois são línguas latinas. Ou seja, o fato dos franceses terem invadido a Inglaterra todo esse tempão atrás faz com que o inglês seja mais fácil para a gente hoje. Porque tiveram várias palavras do francês que adentraram o inglês, que fica fácil da gente entender, porque o português é próximo do francês também. Eu vou dar uns exemplos para você. Veja só, veja só. Essas palavras aqui são todas palavras que saíram direto do francês para o português, foram importadas. E por mais que você talvez nunca as tenha visto em inglês, eu tenho certeza que lendo-as aqui, você sabe exatamente o que elas significam. É verdade que a pronúncia vai ter diferença, tá bom? O francês vai pronunciar occasion, por exemplo, e a gente vai pronunciar ocasião, ok? Em inglês a pronúncia é occasion. Alright, a pronúncia realmente é diferente, mas olhar a palavra já deixa muito mais fácil para a gente entender o que ela é e a gente só precisa consertar a pronúncia depois, ao invés de aprender todo um negócio novo, ao invés de aprender tudo isso. Vamos dar uma olhada nessas palavras juntos aqui. Eu vou pronunciar elas para você em inglês. Essa primeira aqui, occasion. Essa daqui, ambulance, restaurant, illusion, elite, omelette, technique, cliché, television and aviation. Todas elas saíram do francês direto para o inglês. E isso deixa a nossa vida muito mais fácil quando a gente quer falar inglês. E também tem uma outra coisa importante, né? A cultura americana é muito forte no Brasil, apesar do inglês ter surgido na Inglaterra, o bastião do inglês na nossa idade agora é os Estados Unidos, né? Tudo que a gente consome, ou pelo menos a grande maioria das coisas que a gente consome de cultura e entretenimento, tende a sair de lá. E isso faz com que o inglês esteja presente na nossa vida em níveis muito básicos e muita gente nem percebe. E isso facilita o nosso contato, o nosso aprendizado. Por exemplo, olha só. Você provavelmente está assistindo esse vídeo em uma de três opções. Num celular que é Apple, right? Olha o inglês aqui. Ou talvez num celular que é Android, ou talvez até no seu Windows, right? No seu PC, right? Que é um personal computer. Aí você consegue usar o seu celular Apple ou Android para abrir o quê? Para abrir o Google Maps, right? E você se encontra com alguém com quem você combinou no WhatsApp. Olha só. Mais inglês. A galera gosta muito também de usar o Apple e o Android para pedir iFood, right? iFood é um aplicativo de delivery. Delivery. E uma das coisas que a galera mais pede no delivery é o Burger King. Olha o nome do restaurante em inglês aqui. Burger King. Legal, né? Burger King. E o Burger King é aquele tipo de comida que a gente sabe que não faz muito bem, né? Que é o fast food. Olha mais inglês aqui para nós. Bacana, né? E isso também funciona no seu computador. Você vai usar lá o seu Windows, right?
E para o seu PC, para o seu personal computer, você precisa de um mouse, right? E com o mouse, você vai clicar para abrir um browser. O seu browser pode ser o Microsoft Edge, pode ser o Firefox, pode ser o Google Chrome, e você vai usar qualquer um desses para acessar o seu Facebook. Ou talvez, se você estiver trabalhando, você vai acessar o seu e-mail. Talvez você use o provedor Hotmail ou Outlook. Tudo isso é em inglês também. E talvez se você quiser relaxar um pouquinho, e aqui que você está fazendo agora, né, assistindo esse vídeo, você está no YouTube. Olha só. Olha o tanto de inglês que tem aqui no nosso dia a dia. Isso aqui são com coisas básicas. Você sai aí na rua e você vê nomes de lojas, nomes de empresas que são todos em inglês. Você vê o posto Shell, por exemplo. Isso também é um nome em inglês já. Você compra um iPhone. Isso é em inglês também. Você compra um laptop, um notebook. Tudo isso é em inglês. E isso facilita muito, porque o segredo para a gente aprender inglês é ter contato. Quanto mais contato a gente tem, quanto mais exposição a gente tem à língua, mais rápido e melhor a gente aprende. E tá aí. Aqui no Brasil, a gente tem essa grande cultura americana. Não só isso, o pessoal assiste os filmes do Spider-Man. Você provavelmente assistiu Star Wars, ou Avengers, ou o filme do Iron Man, e por aí vai. Tudo isso contribui para que para nós brasileiros o inglês seja mais fácil de aprender. Agora, eu vou falar o seguinte: o inglês não é algo fácil. É que para nós brasileiros ele é mais fácil, entendeu? E talvez você me diga: poxa, Rodrigo, você me mostrou ali naquela árvore que outras línguas também têm essa facilidade com o inglês, né? Porque elas também têm um grau de parentesco elevado. E é verdade, a gente viu ali na nossa belíssima árvore que nós temos o espanhol, o italiano, todos eles são próximos aqui. É verdade, mas nem todo mundo tem esta combinação aqui. Só aqui no Brasil a gente tem a proximidade com a língua, a influência latina proveniente das invasões francesas lá e a influência americana aqui. Quem fala espanhol, por exemplo, não tem esse benefício da influência americana tanto quanto a gente. Eu já dei aula para gente do Peru, por exemplo, eu já dei aula para gente do Chile, e eles têm dificuldade, muita dificuldade, principalmente com a pronúncia do inglês, mais do que os brasileiros, acredite, por causa dessa falta de contato. Aqui no Brasil, de cada 10 palavras, 2 que a gente fala acaba tendo alguma influência de inglês. Isso facilita muito pra gente. Então não é que inglês é fácil, mas em comparação com todas as pessoas do mundo, brasileiros têm mais facilidade para aprender inglês. Agora eu te pergunto, o que você vai fazer com essa informação? Porque se tem japonês, os caras não usam nem letra igual a gente. Se tem japonês aprendendo inglês, por que a gente não está aprendendo ainda? É exatamente isso que eu quero te ajudar. Hoje eu estou lançando o meu curso de inglês. Desbloqueie seu inglês. Você pode acessar aqui o link na descrição e dar uma olhada na minha página, dar uma olhada no que eu tenho a oferecer para você, dar uma olhada nos depoimentos das pessoas que já fizeram o meu curso. Eu tenho certeza que você vai gostar e você vai tirar proveito dessa imensa vantagem que nós, e só nós brasileiros, temos no mundo inteiro, de aprender inglês mais fácil do que todo mundo. É isso aí, vai lá dar uma olhada, clica no link da descrição e eu tenho certeza que você não vai se arrepender.